Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstro de Aventuras, trazendo dessa vez um anime diferente para vocês, né? Afinal, se for para falar aquilo que já tem 200 pessoas falando na internet, né? Para que eu iria comentar? Então eu estou comentando hoje sobre um material que recém estreou no Crunchyroll, que é o Shine On Bakumatsu Bad Boys, que é uma história de anime de samurais com poderes sobrenaturais. Então, venham comigo! Primeiramente, Shine On não é uma adaptação de mangá. Isto é, a maioria dos animes que a gente conhece, eles são normalmente adaptações de quadrinhos ou livros famosos no Japão, né? Mas aqui é uma das exceções, isto é, estamos falando de um material feito exclusivamente para televisão, né? Então não estão adaptando de uma história que foi feita em outro formato para criar algo para televisão. Né? Então isso já gera uma série de possibilidades interessantes. Sendo que quem foi contratado para fazer o designer dos personagens é o mesmo responsável pelo mangá de Shaman King, que você já deve ter conhecido pelas duas versões em anime que chegou a ganhar, né? Onde tínhamos os personagens que recebiam o nome de Xamã por poderem ver o sobrenatural e mesmo conseguir incorporar e manipular espíritos, sendo eles fantasmas de seres humanos, né? Ou entidades das mais diversas culturas, né? Então tínhamos personagens que a gente tinha meio que manipulação espiritual com poderes e magia, né? Tudo inspirado nas mais diversas culturas do planeta inteiro. E aqui, o que temos em Shine On? Estamos no período do Japão em que está tendo uma transição entre o chamado shogunato, né, que era o período onde a gente tinha várias províncias quase independentes no Japão, uma coisa similar ao sistema feudal da Europa, mas similar só para comparação, não era a mesma coisa, né, com o período do imperador. Então, estamos falando no final do século XIX, num período de transição de governo que realmente aconteceu, sendo que aqui temos também o começo da polícia do Japão, isto é, a gente tem que lembrar que o conceito de policial que a gente tanto pensa, ele é recente, né? E aqui temos a ideia de que faz pouco tempo que uma divisão do exército, dos samurais, né, começou a ser estruturada para poder pegar e vigiar e atuar como um sistema realmente que seria similar à polícia que a gente conhece, né? Não simplesmente uma espécie de exército. Só que parte desses generais foi assassinado brutalmente por um grupo misterioso. E os heróis são justamente assassinos que foram condenados à morte e recebem uma segunda chance de assumir os postos desses generais falecidos em troca de pegar e eliminar quem foram os responsáveis justamente pelas mortes desses grandes generais, né? Quem é esse grupo secreto que está usando inclusive poderes sobrenaturais desconhecidos para pegar e matar grandes samurais pelo Japão e se infiltrando cada vez mais nas minúcias do governo? Porque por si só já seria uma história interessante, mas temos um outro detalhe também, que é tão interessante quanto isso é a história particular de cada personagem. E nisso aí a gente já vê uma coisa bem interessante, do qual o anime ele pega e bebe bastante da fórmula do Akira Kurosawa, né? Que era um grande produtor de filmes de samurais. Inclusive a história, quando a gente pega justamente de 7 guerreiros samurais que fogem totalmente do padrão, não reunidos para lutar contra uma ameaça maior que é totalmente ignorada pelo governo, ou melhor, associada até à corrupção do governo que não quer pegar e se mexer naquilo, né? É muito ligado diretamente às histórias do Kurosawa, né? Inclusive o começo, que lembra muito filmes do Velho Oeste, né? Tanto da forma como é a narrativa, o aspecto meio desértico, etc., como se fosse uma espécie de pistoleiro solitário, né? Inclusive, um dos personagens, a especialidade dele é justamente armas de fogo, para vocês terem ideia. Dialoga muito com o fato dos filmes do Kurosawa, eles tanto beberem dos filmes de Velho Oeste, da estrutura para contar sua história, só que com samurais, quanto terem influenciado grandes histórias do Ocidente feitas no Velho Oeste, né? Entre delas, o clássico Punhado de Dólares, né? E um dos maiores de todos, que é Sete Homens e um Destino. E aqui a gente tem justamente o fato de que cada protagonista
temos o principal, que é conhecido inclusive como matador de samurais, por causa que justamente vai eliminar, ele é um mega bandido que na verdade ele elimina os samurais policiais corruptos por aí até ele finalmente ser preso. E cada um tem sua história envolvendo justamente o fato do descaso e da corrupção do governo terem pegado, deixado suas famílias e suas vilas de fora da proteção, e por isso eles acabaram tendo que recorrer a meios escusos para conseguir finalmente sobreviver, né? E assim, nesse processo, temos versões bem interessantes de cada personagem sendo um arquétipo diferente, meio de herói, conhecido das histórias de samurai, né? Só que numa versão meio bandida. É quase como se fosse uma espécie de esquadrão suicida versão samurai, né? Então, como eu disse, né? Temos o caçador de samurais, temos um ninja, temos um inventor médico, um dos meus favoritos da história. Nós temos um sacerdote, que inclusive a gente vai ver pouco a pouco, em cada episódio, um pouquinho mais da história de cada um. Uma mulher que se veste de homem para sobreviver nesse período tão violento, né? Temos um especialista em armas de fogo, como eu falei, né? E temos, inclusive, um pintor que, em contraste com a sua delicadeza para conseguir pegar e lidar com o pincel, ele, ao mesmo tempo, tem uma força e um aspecto extremamente brutal, né? Então, a gente vai conhecendo cada um desses personagens, e eles que têm tantos estilos quanto padrões de personalidades tão distintos, eles têm que aprender a viver juntos, basicamente, a não se matarem no processo, e aprender a trabalhar suas habilidades em conjunto para lidar com as coisas, ao mesmo tempo que temos o líder deles, que é o general que conseguiu sobreviver, que recrutou eles, tendo que aprender a lidar com eles e ao mesmo tempo descobrir que conspiração é essa ao redor do governo. Uma conspiração essa que envolve inclusive a questão de espadas mágicas amaldiçoadas que são dadas para pessoas específicas. Então, na verdade, temos um grupo secreto do governo que está fornecendo aquilo. Temos, na verdade, alguém dando a espada para grupos opostos para levar o Japão ao caos. Ninguém sabe. E, ao mesmo tempo, os heróis vão despertando poderes espirituais de suas espadas, mas de forma mais suave. Inclusive, isso é ligado diretamente a histórias do Japão que tem de lendas envolvendo sobre espadas abençoadas ou amaldiçoadas, normalmente tendo algum tipo de ferreiro, e a forma como ele pegou o espírito com o qual ele produziu suas espadas está ligado diretamente com aquilo que a espada transmite. Então temos desde espadas que foram criadas por ferreiros que ficaram lendários, por inclusive transmitir o conceito de paz, tentar estimular as espadas que foram curtidos pelo espírito, pela força do ferreiro, de pegar e transmitir a paz e diminuir o instinto de violência, basicamente, quanto espadas consideradas amaldiçoadas, a ponto de que o próprio governo japonês proibia, na época, que essas espadas circulassem por terem sido feitas por algum tipo de ferreiro considerado amaldiçoado, sabe? Então, esse tipo de coisa é trabalhado dentro da história de forma bem interessante, em um aspecto meio moderno, já que as espadas lembram um pouquinho aquela coisa meio sabre de luz, né? Quem, inclusive, assistiu Jiraiya, o Incrível Ninja, sabe exatamente do que eu tô falando. Então, galera, esse anime começou a ser produzido agora, já tem 13 episódios no momento no Crunchyroll, e fica a dica quem quiser pegar e assistir, já que ele já tá programado para ter ao todo 12 episódios, então é uma coisa bem curtinha de acompanhar, galera. Quem gostou, coloque nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Falou!